Boa noite, shalom para todo mundo. A gente está nesses últimos podcasts só falando de escatologia, não é? Verdade. Quando a gente fala um título assim, escatologia, para alguns assusta, porque não é assustar de ter medo, nossa, eu não entendo nada. E a gente vê que é tão simples, né? É simplesmente a revelação do que vai acontecer, que Jesus deixou já tudo escrito. Então é só a gente entender um pouquinho o que ele explicou, e ele explicou bem facinho para a gente. Então não tenha medo de escatologia, boa noite para todos. E quase chegando no nosso 100º podcast, quase. Hoje qual é o número aqui? 85. Vamos chegar lá com a comemoração. Então, boa noite, pastor Jonas. Boa noite a todos vocês, excelente noite. A Naira acabou de mencionar que os nossos temas têm sido muito constantes, né, na questão do final dos dias, no final dos tempos. Será por quê, hein? Eu deixo essa pergunta. Você poderia me responder? Será por quê que o assunto está sempre envolvendo o final dos tempos? Nós estamos felizes de podermos falar sobre isso, né? Porque ainda podemos. Você aproveite, por favor. Boa noite, pastor Vinícius. Boa noite, muito boa noite a todos. Lembrando sempre a vocês para não deixarem de curtir a programação. Quem já está chegando aí, está entrando nesse episódio de hoje do nosso podcast. Curta, compartilhe com seu grupo de Zap, com família, com o irmão da igreja, com a turma que você tem relacionamento, com aqueles que estão aí dormindo, né? Já que acabamos de falar aí que o assunto é um assunto efervescente, né? Um assunto super atual. E tem gente que ainda não está acordada, então já compartilha com esse irmão aí que veio na tua cabeça agora. Se inscreva no canal, não deixe de acionar o sininho para que você seja notificado sempre, qualquer programação que é colocada no ar, imediatamente o YouTube te dá o alerta. E se você quer mergulhar mais fundo, se torne membro. Tem aí a opção tornar-se membro. Lá dentro você tem vários tipos de planos que você pode estar aderindo. Tem muita novidade, os conteúdos são sempre renovados. Esse início de ano, agora 2023, entrou muita coisa nova. Se você já foi membro e deixou de ser, volte a ser membro, porque tem muita coisa nova para você tá observando. Cursos foram gravados aí com muito carinho, E conteúdo outros que serão profundo. gravados ainda. Coisas que estão em processo de gravação, porque a pastora Naira não para, gente. Ela não para. Ela, o Aquino, o famoso Aquino, sempre gravando. Nesse verãozão aqui do Rio de Janeiro, um calorão com aquela luz em cima deles. Se você chega lá, você fica até com misericórdia sobre a vida deles, porque é uma loucura, é muito carinho, a gente brinca aqui, mas são horas e horas de estudo e de produção para que chegue até você com uma boa qualidade de imagem, de som, você possa desfrutar e ler, estudar, ver e ouvir no seu tempo, fazer suas anotações. Aqui é um bate-papo, é o que a gente fala, né? Apesar de você poder voltar no tempo aí, olha na linha do tempo dos podcasts, você vai ver que tem assuntos vastos sobre esse tema, inclusive de fim dos tempos, mas é um assunto tão atual e eu diria que inesgotável, porque cada dia surgem fatos, situações novas e a gente se sente aqui na obrigação de comentar sempre à luz da Bíblia. Eu falo isso e gosto de insistir. A nossa opinião aqui é o que menos interessa. Interessa o que a palavra do Senhor fala. E hoje, mais uma vez, o nosso texto base no livro de Apocalipse, ou Revelação, como a gente prefere, né? O livro da Revelação, porque aqui vocês vão ter a certeza e a segurança de como tudo vai acabar. Ou começar, né? Depende da visão. Pastora, vamos dar início ao tema de hoje, que é... Então, hoje é por dentro da grande tribulação. Meu Deus, que tema gostoso, hein? Bom, o período não é muito gostoso, mas o tema é. Estou convencido de que eu não vou estar aqui. Então, é gostoso de se falar, de transmitir por dentro da grande tribulação. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais detalhadamente as coisas que ocorrerão nesse período, né? Para você ficar mais ligado. E, então, aí o Jonas falou, eu não vou estar aqui. Repetindo, né? A gente sempre tem que falar por quê? Porque sempre tem alguém novo. E, aliás, por falar nisso, sempre tem alguém novo, eu quero dizer para vocês que esse podcast não é um podcast entrevista. Eu não estou aqui entrevistando o pastor Vinícius e nem entrevistando o pastor Jonas.
Nós estamos aqui, nós três, discutindo. Isso é falando, ensinando. Esse é um podcast diferente, porque aí às vezes as pessoas falam assim, deixa eu falar, você não tá... não é entrevista, é os três falando É um debate, sobre, né? é um debate, tá bom? E o Jonas falou, eu não vou estar aqui, porque essa é a posição da mesa. A mesa nós somos pré-tribulacionistas, então, como nós sempre falamos, respeitamos as outras posições. Aqui não é lugar de brigar, nem aí nos comentários, tá? Uhum. Sem briga, não perde tempo com coisa que não edifica. Não é para brigar sobre posição. Eu estou falando o que nós cremos. Você tem a liberdade de concordar ou discordar sem entrar em discussão. Eu aceito, eu não aceito, mas o que nós cremos é que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas, eles creem que vão passar pela grande tribulação e creem que o que nós estamos vivendo já faz parte da grande tribulação e que vai piorar. Sim, que vai piorar, sim. Mas aí você vai me dar a liberdade de crer naquilo que o meu Jesus ensinou. Ele fala em Mateus 24, ele divide em duas partes, porque os discípulos fazem uma pergunta tríplice para ele. Uhum. Eles falam, quando que vai ser a destruição? Porque ele fala da destruição do terceiro templo. Aí começa, o sermão da montanha começa assim, os discípulos falam, quando que vai ser a destruição do templo? A segunda pergunta dos discípulos, você pode ler aí, qual vai ser os sinais da sua vinda e como que vai ser o tempo, o juízo final. Pergunta no verso 3 de 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Tá vendo? Que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles fizeram, na verdade, 3 perguntas e Jesus respondeu 2 delas. Ele não disse quando seria a destruição do terceiro templo, mas ele respondeu as 2, dividindo em 2 partes em Mateus 24. A primeira parte, ele fala do tempo do período da graça, o final do período da graça, com o que ele mesmo denominou. Isso não somos nós. Quem deu essa nomenclatura foi Jesus. Ele definiu como o final do tempo da graça como princípio das dores. É Jesus quem falou. E quando a gente pega João 16, ele fala, olha, tem momento de sofrimento que é igual como as dores de parto, quando a grávida ela passa por todas aquelas dores, mas depois, quando vem a criança, ela nem lembra do sofrimento, tamanha alegria. E isso é o que vai acontecer com a gente. A igreja está passando por um momento difícil, dias de escuridão, de grandes problemas, mas quando a gente encontrar com Cristo, a gente já fala, pô, isso não é nada diante dessa alegria de encontrar com Cristo. Mas e aí, a grande tribulação? A grande tribulação é um período de 7 anos. 7 anos é muito tempo quando a coisa é ruim e é pouco tempo quando a coisa é boa. Uhum. Se a gente olhar para trás, o Jonas acabou de dar um exemplo em off, numa conversa nossa, quando a gente estava aqui tomando um cafezinho. Ele estava falando sobre a idade dele, não vou nem falar, mas ele falou assim, meu Deus, foi ontem que eu escrevi, eu estava com essa idade, agora eu estou com essa idade. E se passaram 7 anos, não foi? Eu, hein? Desse período. Relâmpago. Relâmpago, não passou? Ixi. Então. Mas eu quero acreditar que eu estou dentro do princípio das dores e o meu Senhor está abreviando os dias. Amém. Sim. Eu creio assim, é melhor. E aí o Senhor volta, já vem nas nuvens, pega a sua igreja, leva a gente para essa idade cronológica aí horrível, né? Esse envelhecimento do corpo humano, etc, etc. Então, a gente... aliás, eu quero dar uma dica para você. Tem 6 horas da manhã, tem o devocional. 18 horas, tem temas. Então, tem tema falando sobre... Aliás, tem podcast falando sobre os dias estão abreviados. Tem tema sobre os dias abreviados. Tem tema, vídeo, falando sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 cálices. Então, hoje nós vamos conversar sobre. Em 1 hora, não dá para a gente discorrer em detalhes tudo isso que eu acabei de falar.
Mas você tem temas que, inclusive, eles são fáceis de entendimento e vídeos curtos. Você clica num vídeo, em 20 minutos você assiste. Tem vídeo de 18, tem vídeo de 20 minutos. E você escuta 7 cálices em 20 minutos, 7 trombetas em 20 minutos. Eu sei que eu estou falando com uma geração apressada, então a gente gravou assim, sabe? Para prender a tua atenção, para você aprender a palavra. Tá facinho, moleza. Vai lá e você assiste. Vai lá não, né? Fica aqui. E podcast tá no canal. também. A gente tem podcast falando sobre tribulação, sobre pré, sobre mid, sobre pós, explicando diferenças, respeitosamente colocando a nossa posição. Então, às vezes, quando a gente fala um tema aqui, sempre surge na pergunta, fala mais sobre isso, fala mais sobre aquilo. Dá uma olhadinha lá que tem isso tudo lá Dá para explicado. maratonar. Como tem muitos seguidores que falam, estou maratonando no canal. Olha, dá para maratonar. Tema é que não falta. E falando da grande tribulação, então é um período que Jesus mesmo disse que são 7 anos. Ele já tinha avisado isso em Daniel, capítulo 9. É um intervalo. Nós somos, na verdade, um hiato, né? Não está lá na semana de Daniel quem nós somos, a igreja. Esses 2000 anos é a graça pura de Deus. Nem está na semana de Daniel, que é voltada para os judeus. Então, eu costumo dizer que a igreja, esses 2000 anos de graça, é o hiato de Deus, é a graça pura de Deus. Verdade. Que não era para a gente estar aqui, mas, como ele disse, um povo que não era meu povo, se tornou o povo de Deus, né? O povo que o ama, que o serve, e somos nós. Então, esse período de 7 anos dividido em 2 partes. A primeira etapa da grande tribulação e a segunda etapa. O que é ruim vai ficar pior, não é? Esses 7 anos que é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é quando o anticristo ele surge com seu governo, encanta o mundo e vai enganar tanto gentios quanto judeus, mas os gentios vão abrir o olho antes, os judeus só vão abrir os olhos quando ele profana o terceiro templo. Então, esse é o momento que acaba a primeira metade da grande tribulação. Mas a gente vai aqui em curiosidades que sempre perguntam para a gente, porque a grande tribulação, que são 7 anos e dividido em 2 partes, tem 3 medidas de juízo, né? Que são que a gente tem os selos, trombetas e cálice. Mas a grande tribulação, antes nós temos os cavaleiros do Apocalipse. Tudo isso começando em Apocalipse, capítulo 6. Então, eu queria saber se vocês querem começar. Eu queria só complementar, só para o pessoal pontuar, a gente estava falando de Mateus 24 e a pastora falou, olha, então, só para ficar claro para vocês, porque já falamos isso, Mateus 24 até o verso 14 está se falando acerca do princípio das dores. Então, a gente vai até aquele momento do evangelho ser pregado a todo mundo, etc. Só para você entender ali o marco, né? Que a gente faz até uma conexão com Joel 2. Então, Mateus 24, verso 14. O verso 15 e o verso 21 eu queria ler só para marcar. O 15 fala, quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. E aí ele vem discorrendo sobre algumas coisas. E no 21 diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso é algo que a gente sempre gosta de pontuar, porque existem entendimentos, que a gente respeita, que falam que a gente já está vivendo a grande tribulação, etc. Mas, veja bem, grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem jamais haverá. Ou seja, é algo insuportável. Quando a gente fala de desordem climática, já tem. Mas na grande tribulação, vai ser a ponto de você não poder sair de dia, porque o sol, sem a camada de ozônio, ele vai ferir a pele. Não adianta usar proteção UV, não adianta protetor solar. É o que está escrito, que os homens vão sofrer com as úlceras provocadas pelos raios solares. Então, hoje, o que você tem... nós já estamos vivendo a grande tribulação. Não, eu gostaria que o pastor Vinícius lesse de novo, para você ver o que é a grande tribulação nas palavras de Jesus. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá.
E aí segue, né? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ou seja, é um nível tal de desordem, de perturbação, de desequilíbrio em tudo, que é quase impossível. Não vou falar impossível, porque tem gente que vai... Alguns ainda vão ser um remanescente. Mas é algo nesse nível, né? Se hoje vivemos ainda o finalzinho do princípio das dores, a gente ainda suporta, a gente ainda está aqui. Mas vai ter um momento de aperto tal que você vai se esconder dentro da tua casa, não vai poder botar a cabeça de fora. A gente ouviu, não sei o que eu estava ouvindo outro dia em relação a gases, né? A atmosfera tão bombardeada, tão destruída, e gases entrando, e radiação entrando, que as pessoas vão estar vedando as frestas da sua janela e talvez morram sufocadas dentro da sua própria casa, porque elas vão criar ambientes herméticos dentro de casa e vão morrer dentro de casa. Não morrer queimado por um gás ou sufocado por um gás do lado de fora, elas vão morrer dentro da casa. Ah, mas vai ter alguém que vai salvar. Talvez aquela grande fortuna que vai gerar o oxigênio em balão. Não sei. Mas é nesse nível de sufoco que a gente fala. Por isso que quando o Senhor fala de dor de parto, o parto acontece e a criança nasce. É muita dor, é uma dor aguda, mas a criança nasce. No caso da grande tribulação, não. A coisa é como jamais se viu e nem haverá e nem jamais haverá. Então é nessa linha que a gente gosta de... Por isso que eu quis pontuar, porque a gente gosta de frisar que a grande tribulação ainda não chegou. Está aí as portas. Tribulação, a gente está falando de problema. Tribulação é problema. Então, grandes problemas. Hoje nós temos problemas, mas vai ser uma medida de problemas praticamente insuportável. Você vai achar que o sol, você não poder sair durante o dia já é algo terrível, mas no dia seguinte você vai receber uma notícia de que os mares estão contaminados. Absinto, algas entraram no mar e contaminou e todos os peixes morreram. Aí você leva o susto, aí no outro dia vai falar, os rios também estão contaminados. Aí você leva um susto, meteoritos e aquele que sempre foi anunciado, tudo isso eu estou falando, está escrito aqui em Apocalipse, né? Do tamanho de uma montanha. Uhum. Aí eu estou falando de algo catastrófico. Aí você nem se recupera de uma notícia, já chega a outra. E, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje parece que é isso. Mas dá tempo da gente recuperar. Por exemplo, a gente ficou sem fôlego com a pandemia. Mas agora parece que todo mundo assim já meio que caiu quase que na amnésia, né? Todo mundo vai para o aeroporto sem lembrar que, poxa, eu lembro. Cada vez que eu vou para o aeroporto, eu falo, Senhor, muito obrigado por a gente poder retomar a vida. Como é bom poder ir e vir, como é bom ir e vir, ir para a igreja, encontrar com todo mundo, como é bom, né? Então, essa é a grande tribulação. Eu queria que a gente olhasse a partir do capítulo 6. Deixa eu só pontuar aqui antes de nós entrarmos aí. Você que experimentou e passou pela pandemia, por todos os princípios estabelecidos aí pelas autoridades, né, proibindo isso, proibindo aquilo, não sei se você lembra que não ficou sequer um avião no ar. Foi um momento assim que é difícil da gente admitir, mas todos os aviões ficaram em terra. O mundo parou. Todos os navios ficaram paralisados. O comércio, com exceção de mercado e farmácia, todos fechados. As empresas fechadas, todos em casa. Você não para... Você já esqueceu desse momento? Parece que todo mundo passou, já manda tudo ótimo. Não está tudo ótimo. As coisas que se encaminham, né, pela frente serão coisas difíceis da gente viver, né? Pesadelos, mas conhecendo a palavra, você vai poder se consolar, porque já que está escrito, já que está determinado por Deus, então coisas horríveis irão acontecer sim, mas o Senhor diz que nós passaríamos apenas pelo princípio das dores. Então, isso que a Nayara acabou de falar, que o Vinícius também, claro, está inserido na grande tribulação. E eu estou falando da pré-tribulação, estou falando do princípio das dores, porque nós estamos dentro disso e temos que estar preparados para o que vem pela frente. Então, venha pela frente o estabelecimento da moeda única, vem pela frente
um grande apagão, que é um momento em que eles irão quebrar todo o sistema atual e lançar um sistema novo de controle. Estão falando no chip. O chip é uma realidade, todos falam nisso hoje, né? Já é tão comum você ouvir falar do chip, porque você já trabalha com cartão, com dinheiro virtual. Então, o chip vai ser aquele controle final que o anticristo precisa para comandar toda a humanidade. Não tem como fugir disso. Aí você me pergunta, mas o chip entra agora no princípio das dores ou o chip vem na grande tribulação? Honestamente, eu já ouvi falar, né, já ouvi autoridades falarem que 2023, 2024, no máximo o chip começaria a ser implantado. Eu acredito que o chip será implantado no momento crucial ali da passagem do princípio das dores para a grande tribulação, né? Que eu poderia te chamar para você ouvir um pouco sobre a questão dos 10 anos da agenda da NON, ou da Nova Ordem Mundial, ou das Nações Unidas, dá no mesmo. Então, observa a agenda da NON e aí você vai entender sobre o que nós estamos falando biblicamente. Estou falando para você biblicamente, mas na agenda humana já está previsto a moeda única, o governo único, toda essa questão de controle da humanidade. Então, a gente está nesse período. Está nesse período. Eu estou fazendo questão de falar um pouco sobre o princípio das dores, que é para você entender o que é dores de fato, o que será dores de fato, que são as dores de parto mencionado biblicamente, que é o que vai entrar nos 7 anos da grande tribulação. Só que aí te surge uma outra pergunta, outras questões surgem agora no teu coração e na tua mente. Tá, mas essa grande tribulação, como é que vai ser isso? Quem vai passar pela grande tribulação? Quem está livre da grande tribulação? Estará livre da grande tribulação todo salvo em Jesus Cristo, né, que estiver, como na parábola das 10 virgens, com prudência. Como assim? Com óleo. Ou seja, debaixo de unção, debaixo de santidade, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, vigiando, né? Vigiando e orando, vigiando e orando. Aliás, eu quero chamar a tua atenção para que você preste bastante, guarde bastante o que nós vamos falar para você nesse período. A oração é tudo neste momento. Comece a orar, pare, ore, casal, orem juntos. É muito importante que o casal esteja orando juntos, sabe, ali, porque 2 juntos derrubam 10.000 e um sozinho derruba 1.000. Então, orem juntos, por favor. Se preparem, peça a Deus que te capacite, peça a Deus que te dê renovo, que te reforce as armaduras para que você possa resistir, porque vai ser salvo aquele que resistir, aquele que perseverar até o fim. Entendeu? Então, é tempo sim, é tempo de você sacudir a sua mente, sacudir o seu entendimento e falar, Senhor, eu quero ser salvo, eu não quero ficar para a grande tribulação. Nós vamos falar da grande tribulação e você vai ver o quão terrível vai ser. Tá? E tem algumas perguntas que são clássicas, sempre fazem. Durante a grande tribulação, vai ter conversão? Sim. Vai ter 2 tipos de conversão. É isso que a gente vai falar. Vai ter conversão? O pastor Vinícius acabou de dizer sim. Como a gente prova biblicamente? Vamos lá? Apocalipse, capítulo 6. Lindo. Os mártires, né? Então, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Olha o que está escrito no versículo 9 e 10. Que interessante. Quando ele abriu, porque a gente está falando aqui do início da grande tribulação, que é a abertura de 7 selos, que são os cavaleiros de Apocalipse. E aqui está escrito, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, presta atenção, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, olha o que os mártires falam, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por
pouco de tempo, até que também se completasse, presta atenção, até que se complete, porque mais gente, por que completar? Porque aqui nós estamos no início da grande tribulação, e aqui está falando que ainda vai muita gente se converter. Eles já morreram no início da grande tribulação, mas Deus falou, sossega que vai ter justiça sim, mas ainda tem muita gente para se converter na grande tribulação. Ele disse até que se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que vão ser mortos, como igualmente vocês foram. A resposta está aqui. Mas só que aí não acaba. Olha em Apocalipse 7, versículo 9. Aí João tem outra visão. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão, e ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. A gente acabou de ler que eles receberam vestiduras brancas, com palmas nas mãos. As palmas significa vitória. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E aqui a gente já sabe quem são esses, e depois João pergunta quem são esses, e olha aqui, no versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestidura branca, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então, porque João não sabia, então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Respondi de uma forma completa se haverá conversão. Aí Maravilha. você falou assim, mas peraí, você disse que são dois tipos de conversão? Dois. Essa é a conversão de todo mundo que vai estar aqui na grande tribulação. Só que nós vamos ter um grupo especial, que são os judeus. Na metade da grande tribulação, decepcionados, frustrados com o anticristo. E eles entenderam que era o Messias deles. Exatamente. Eles, decepcionados, começam o plano, a grande fuga que Jesus deixou a informação lá em Mateus capítulo 24. Aí eles vão, agora eu vou falar com os dois aqui. Nós temos um grande amigo que mora no deserto da Judéia, chamado Davi. Ele se converteu na Índia sozinho. Ele achou ele ali buscando todo zen, buscando as trevas. E ele vai... Quem é que acha um Novo Testamento no chão, gente, na Índia? Quem? Só sobrenatural. Quem é que vai deixar na Índia um Novo Testamento no chão? Ele achou. Gente, esse testemunho... Tem, né, aqui no meu canal. Tem no meu canal, sabe? O Aquino vai procurar qual o título. Esse é o Davi Sinai, né? Que é o sobrenome dele. Ele esteve na nossa casa e ficou, né, um período na nossa casa aqui, e aí eu gravei esse vídeo com ele. Então, ele conta esse testemunho que o Novo Testamento estava... É uma história longa, por isso que eu estou falando. Vê o vídeo, só estou contando aqui que ele se converteu assim. Ele voltou para Israel, e aí depois, eu estou resumindo muito a história, e agora ele mora no deserto. Tudo bem, você quer ir lá no deserto, pode ir lá e aluga com ele a casa ele é no Airbnb. E aí ele disse assim, aí eu perguntei, mas por que você está morando lá no deserto, né? Ele falou assim, mas você nunca leu Mateus 24? Quem passar por lá vai poder ficar na minha casa. Eu já não vou estar mais lá, minha casa está lá para eles. Então, a casa está bem no deserto, na rota da fuga. E é lindo o vale ali, né? É lindo. Nós estivemos lá em fevereiro do ano passado, e é lindo, lindo, lindo. Passou rápido, né? Já passou mais de um ano. Então, mais de um ano que a gente esteve lá. Mas falando disso, qual é o segundo grupo? São os judeus, que na metade, alguns vão se converter nesse momento, na rota da fuga. Outros só vão se converter no final da grande tribulação, quando Jesus coloca o pé no Monte das Oliveiras, ele vai para Petra, aonde eles estarão, e ali tem aquele famoso diálogo de Isaías, porque vai
recair sobre eles, o que está escrito em Zacarias 12, o espírito de súplica vem sobre eles, e então eles vão reconhecer, os olhos deles vão ser abertos, e eles vão ver que Jesus verdadeiramente era o Messias, que eles deveriam ter aceito, mas vão aceitar, aí dá tempo, vai aceitar Jesus Você não como está Messias. não está mencionando, mas vai mencionar, obviamente, de que o grande evangelismo para os judeus começa com 144 mil, 12 mil de cada tribo, que sairão pregando. Eles terão primeiramente uma experiência com o Senhor, de conversão, e eles sairão pregando para os judeus. É óbvio que... Alguns não, mas como a gente vê aqui, o que o Jonas está falando é aqui em Apocalipse 7, de 1 a 8. São 144 mil, que é durante a grande tribulação. Aqui Deus está deixando muito claro que são 144 mil. Tem muita coisa aqui em cima dos 144 mil. Tem muita gente que crê muita coisa. O que a mesa aqui é de comum acordo, e nós cremos, é que é o que está literalmente escrito. Que não é que Deus limita um número de pessoas para serem salvas, pelo contrário, a gente vê aqui que isso não faz sentido, porque tem uma multidão de mártires, então não faz sentido de que Deus escolheu 144 mil para serem escolhidos, são esses só os escolhidos, são só esses os salvos. Não, e não é um número simbólico. Aí muitos falam assim, um número, tudo é simbólico, tudo é alegoria. Não, é simbólico para dizer que é de todas as tribos, que é de todas as nações. Se fosse de todas as nações, ele usaria outra terminologia. Com certeza. Aqui ele está falando de tribos. De 12 tribos. Está falando de 12 tribos. E ele falaria 70, usaria 70. Ele não usou 70 ali, 70 discípulos para irem de 2 a 2? Por que número 70? Porque era usada essa expressão desde do Antigo Testamento, a Salomão, todo mundo, quando na festa dos tabernáculos, se apresentava 70 animais em favor das 70 nações. 70 nações, o mundo era pequeno antes. Então, o mundo não tinha Brasil, não tinha Japão, né? Não tinha Estados Unidos. Então, o mundo era pequeno. Então, 70 era um número simbólico de todas as nações da Terra. 70 era muito para eles, né? E, agora, se Deus quisesse, então, falar de todas as nações, ele faria 70 homens de todas as nações. Mas ele falou 144 mil, porque é 12 de cada tribo, tá? E também recebemos aquele ensinamento até do Elias em relação a como é feita para o judeu desse tempo, lendo as escrituras no contexto judaico, que até a senhora pode falar sobre os 144 mil considerando homens, né? Que tem aquela coisa que ele explica, né? De famílias, se puder até comentar. Exato. Então, a contagem sempre é com homens. Assim foi. Os que saíram do Egito, sempre faz a contagem de homens. Por isso que a gente chega assim, saiu esse número, mas peraí, não, tem 3 milhões de pessoas, porque não contou mulheres, não contou crianças. Então, tudo isso. Mas o que a gente está aqui falando é selados, olha, 144 mil selados de Israel. Então, o que o Jonas falou é que vai ter um mega evangelismo para os judeus. Mas eles ainda estão meio que encantados com... Então, não é todo mundo, encantados com o anticristo. Vai ser um evangelismo forte, vai ser... Mas esses 144 mil... Eles vão fazer, tem até na trilogia do arrebatamento, é muito bonito quando chega assim, é um filme romantizado, aí chega um momento em que toca uma trombeta e a gente vê o judeu, é um judeu mesmo que está com talit, com kippá, e aí ele tira o kippá, tira o talit e ele responde ao chamado de evangelização com sinais, prodígios, maravilhas, e muita gente se converte. Então, esses 144 mil, eu creio que não vai ser só para os judeus, mas eles vão evangelizar também todos que estiverem aqui. Eles vão evangelizar pelo mundo afora. Pelo mundo afora. E durante a grande tribulação, a gente não pode deixar de mencionar a tal da perseguição, aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. Por isso os mártires. Entendeu? Eles serão os mártires, mas quem são esses mártires? Porque tem outras questões que vale a pena a gente mencionar. O Espírito Santo saiu da terra. Esse é outro assunto que a gente tem que falar. O Espírito Santo saiu com a igreja da terra. Quem é que vai converter essas pessoas? Então, na verdade, eu vou chamar a sua atenção agora, porque você pode estar ao lado de uma pessoa que vai ficar
Né? É assim. Ou quem sabe até você mesmo. Só que quando você ficar, você vai constatar que era verdadeira a palavra de Deus, que o Senhor Jesus veio de fato e arrebatou, tirou a sua igreja da terra. E agora, o que você vai fazer? É claro que você vai crer. É claro que a sua fé se torna inabalável agora. Aí você entra pela grande tribulação, vem a colocação do chip e você diz, mas a Bíblia diz que eu não posso aceitar o chip, porque senão eu estou aceitando o governo do anticristo. Então você não aceita o chip, mas você não come mais, você não bebe, você não compra, você não vende, você não tem conta bancária, você não pode ter mais nada, porque tudo vai ser através do chip. Está entendendo o que é a grande tribulação? Só isso aí para mim já bastaria. Você vai depender de alguém para comer, você vai ser perseguido, eles vão te perseguir. Aí você vai falar assim, mas será que a polícia do anticristo vai fazer isso com a gente? Basta você olhar para o país que você vive, querido. Você vê o que acontece. Né? Então, não tem nada impossível mais. Tudo é possível ao que crê e ao que tem olhos para ver. Né? Se você está vendo hoje algumas coisas no mundo, saiba que tudo isso é verdadeiro que está ocorrendo. Então, a questão do chip, grande tribulação, a questão do chip, aí vem a questão da perseguição, aí vem a questão dos adventos, né? Dos adventos naturais, que seriam os meteoros caindo na Terra, aí vem a questão dos grandes vulcões, que a ciência hoje já comprova que vai acontecer, esse grande cinturão de vulcões entrando em erupção simultaneamente, aí vem as nuvens de fuligem dos vulcões, fechando, criando uma camada envoltória na Terra, impedindo que o Sol entre, o Sol se avermelha, né? Mas a Terra vira uma estufa, aí vem o descongelamento das calotas polares, fazendo com que os mares tomem a terra. Tsunami. Aí vem os tsunamis devido aos meteoros que caem em alto mar. E assim, grande tribulação. Vai pensando em coisa ruim. Porque vem tudo as isso pragas, está escrito. né? Vem as pragas, aí as enfermidades, aí aquele sistema de vacinação que você já conhece, já conheceu agora há pouco, e assim sucessivamente. Tudo isso está escrito. E uma coisa, tem muita lógica uma com a outra. Por exemplo, aí vai ter fome. Vai ter fome por quê? Todo esse descontrole, todos esses desastres, né? As plantações acabam, enfim. Então, uma coisa é consequência da outra. Mas só para acabar aquele raciocínio de que são dois grupos de conversão, vai ter uma multidão de convertidos. Então, a resposta é sim, vai ter conversão. E ainda lemos que não é pouca, uma multidão de convertidos. Então, essa é a grande misericórdia. Esse é o grande Deus lindo. Tem uma coisa que é importante falar. Você já está se preparando? Você está se preparando para subir? Perfeito. Se você não está se preparando para subir, pelo menos se prepare para andar na linha, na grande tribulação. Sabendo que lá, para preservar a sua salvação, vai ter que ser. Você vai ter que negar o anticristo, você vai ter que ter a orelha cortada, o dedo cortado, o braço cortado, nega, e você não nega. E se você negar Jesus, negou, acabou a tua salvação, entendeu? Não vai ser fácil, não vai ser simples. Não fique se confiando de que na grande tribulação você sobe, né? Não vai ser assim, não. Vai ser mártire. Então, subir, mas como mártire, né? Pagando Isaías 63 o último sopro de conversão, quando os judeus que saíram de Jerusalém foram para o deserto da Judéia e agora estão em Petra. Tem o grande diálogo entre eles e Jesus. Jesus se apresenta do mesmo jeito que José se mostrou, se revelou para os seus irmãos. Aquela imagem de José e os irmãos é uma sombra do que vai acontecer com Jesus e os judeus. Porque o que os irmãos de José fizeram? Traíram, desprezaram, negaram o chamado dele. E o que foi feito também há 2000 anos atrás? A mesma coisa, traíram, rejeitaram. Então, vai ter um diálogo, a partir do versículo 2, as pessoas vão perguntar, quem estiver em Petra, vou ter que começar no 1. Quem é este que vem de Edom, na Jordânia, de Bosra, Petra,
com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Essa é uma pergunta daqueles que estão tendo uma visão de Jesus vindo. E ele diz: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, que é o Salvador. Aí eles perguntam: por que está vermelho o traje e as tuas vestes como daquele que pisa uva no lagar? O lagar, aí ele responde. A pergunta é por que a roupa dele está com sangue. E ele diz: o lagar eu pisei sozinho, a cruz, né? Ele foi sozinho para a cruz. Ninguém ajudou. E dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. É a resposta dele. E ele ainda fala: e eu olhei e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Não esteve ninguém ajudando Jesus. Pelo que meu próprio braço me trouxe salvação, e o meu furor me susteve, e assim por diante. Esse é o grande diálogo, onde eles vão chorar, reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. Quanto à conversão, nós respondemos. Agora o Jonas tocou num assunto. As pessoas me perguntam com muita frequência: tá bom, se o Espírito Santo vai ser retirado, como que vai ser a conversão? Se o Espírito Santo, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, quem vai pregar? E como que vai ser esses 7 anos sem o Espírito Santo? Bom, eu vou falar e os dois também vão falar. Eu resumo como vai ser, como foi durante 4.000 anos. Jesus é que trouxe o Espírito Santo para estar conosco, cada um. O Jonas tem o Espírito Santo, o Vinícius tem o Espírito Santo, Aquino tem o Espírito Santo, eu tenho. Há 2.000 anos atrás, de Adão até Jesus, 4.000 anos, assim foi. O Espírito Santo não estava em todo mundo. O Espírito Santo vinha sobre sacerdotes, sobre profetas, ou sobre um juiz, como foi no caso de Sansão e outros juízes, para executar uma tarefa. E depois o Espírito de Deus vinha sobre ele, e aí ele tinha a força. O Espírito de Deus veio sobre ele, e aí ele tinha a sabedoria. Então não habitava, não havia visitações, e não moradia, permanência. É assim que vai ser na grande tribulação. E assim como Deus usava um homem, usava um profeta, Elias, usava um homem, Eliseu, para todo, Samuel, para todo mundo ouvir, Débora, para todo mundo ouvir, tem que falar também das mulheres. Então, assim Deus vai fazer. Acabamos de citar, 144.000, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, 2 homens que vão se levantar com grande unção, com prodígio, com sinais, com maravilhas. E Deus mesmo fazendo essas pessoas entrarem em contato. De repente, eu brinco, sempre brinquei com meus alunos, bom, a casa da gente vai ficar, eu vou deixar meu computador, minhas anotações, vai estar tudo aí no YouTube. Eu acho que vai ter gente. Ei, como é que vai ser? Aí vai digitar, né, na grande tribulação. Podem passar lá em nossa casa e pegar agora nem precisa. Nem precisa, vai lá no canal, né? Naira Pedrini, Tribulação, os 7 selos, as 7 trombetas, vai lá, né? Então. Mas a gente está brincando, mas isso é um fato. Hoje não vai precisar nem estar escrito. Eu brincava no tempo em que não tinha essa facilidade. Hoje não precisa nem ir na nossa casa pregar anotação, nem Bíblia, nem nada. É só ir lá no Google e falar: deixa eu ver o que aquela doida falava, aqueles 3 doidos falavam também ali, tantos podcasts sobre isso. E assim vai ser. Por isso que você está perguntando como que vai ser. Com a retirada do Espírito Santo, vai ser desse jeito. E aí imagina o nível de dificuldade, né? Que é o que a gente fala. Hoje, com o Espírito Santo disponível a todos, aqui entre nós, você se ajoelhar na sua casa, aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você agora querer pedir algo mais do Espírito Santo, aí em oração, terminou, você se sentiu tocado, orar, pedir que o Espírito Santo te tome com poder, e você ter essa oportunidade disso acontecer, porque o Senhor quer te dar isso. É só você pedir. E num momento em que você vai fazer isso, mas isso não vai acontecer. Não tem essa disponibilidade, ele não vai estar aqui. Então, e poucos serão aqueles que vão estar pregando, né? A pastora deu exemplo das testemunhas, deu exemplo de alguém pegar um vídeo no YouTube e receber uma palavra ungida e ela poder ser tocada por aquela palavra ungida.
Mas aí, novamente, são pessoas normais lutando durante... Isso aqui vai estar disponível, né? A palavra de Deus. Certamente alguns vão olhar e vão falar, cadê aquele povo? Aquele povo doido que ficava falando de Jesus, andando para lá e para cá, que tentava se separar, né, se santificar, falava de santidade, que falava que isso não agradava o coração do Senhor, e eu ria daquela pessoa. E aí agora eu vou falar, meu Deus, era tudo verdade. Como é que eu faço? Vai dar ainda. Riam de Noé, Riam de Noé, né? Como a gente já falou aqui, fecha a porta, o Senhor vem por fora e sela, né, aquela porta, e aí ele passa por aquele dilúvio. Enfim, esses livramentos que o Senhor dá vão poder acontecer, mas olha o grau de dificuldade. Quando o pastor Jonas fala, se prepara, o que você está fazendo hoje para subir como igreja? Aí se você pelo menos não tiver, vai passar pela tribulação. Não deseje, não espere, nem passe pela sua cabeça passar pela tribulação, porque vai ser algo assim sobrenatural. A palavra diz, nós lemos aqui em Mateus 24, como nunca, jamais existiu e jamais existirá. É algo irresistível, é algo terrível, terrível, terrível. Então se prepare para não passar por isso. Para como igreja, hoje, como noiva, hoje, você está aí ungido, santificado, buscando ao Senhor, entregando a tua vida ao Senhor, para não passar por isso. Mas imagina a loucura, imagina a dificuldade, né? Hoje, com tudo que a gente tem disponível, tem gente que ainda desdenha. Imagina quando não tiver nada disso disponível. Você vai pela força, né? Você vai pelo medo, pelo pavor. E aí o convencimento é outro. Eu quero estar onde aquela turma está. Porque aí você vai ler isso aqui, vai ser muito mais difícil entender, né? Porque é algo que a gente sempre fala. O Espírito Santo traz isso à vida. Quando a gente fala do livro de Daniel, sela, agora o selo foi aberto. Fala de Apocalipse, sela, agora a gente consegue entender. Mas vai haver uma disponibilidade de Bíblias absurda. Foi todo mundo embora, você vai chegar lá em casa, você vai pegar. Da pastora tem umas 50, na minha vai ter umas 20. Então você vai lá, pega, a minha está disponível. Quem quiser, quando eu for. Então, mas na grande tribulação, é uma coisa incrível, é deixado um aviso. Porque quando a gente vê aqui, Apocalipse 12, tem um resumo que eu já falei várias vezes, em vários podcasts, então não vou repetir. Apocalipse 12 é o resumo da história da humanidade. Depois, em Apocalipse 13, a gente tem o surgimento da besta. Então, nós já falamos um pouco sobre o anticristo. Aí aparece uma dupla dinâmica, que é o falso profeta. Mas a gente até volta a falar. Mas, de repente, em Apocalipse 16, tem um aviso. E esse aviso para a grande tribulação é um aviso para nós agora também, no princípio das dores. Então, presta atenção nesse aviso que o Senhor deixa para a gente em Apocalipse 16, no versículo 15. Ele diz aqui, eis que eu venho, olha o aviso, eis que eu venho como vem o ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Gente, esse é um aviso para a grande tribulação, mas é um aviso para agora também. Ele está falando que ele está falando aqui da segunda vinda. Esse aviso é da segunda vinda, mas eu estou falando do arrebatamento. Esse é um aviso para a segunda vinda, quando ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, mas é um aviso para a igreja também, para este momento, que tem que estar preparada para o encontro com o noivo. Ele está falando que só vai ser feliz aquele que guardar as suas vestes. Que veste? As mesmas que você viu naqueles mártires. É santidade, gente. Então, o que ele está falando, se você não tiver em santidade, você vai estar vulnerável ao ataque das trevas, que não vai ser brincadeira. Já não está sendo agora no nosso tempo. E vai ser da mesma forma durante a grande tribulação. Então, ele está falando para não andar nu, para que você não seja envergonhado. E quando a gente fala de nudez, ele começa Apocalipse 3 falando disso, que a minha igreja, a Laodiceia, ela está pobre, cega, miserável e nua.
Veja, então, quantos avisos ele está falando? A nudez é você não estar preparado. A nudez é você não ter a palavra de Deus te revestindo. A nudez é você não ter uma vida de oração em que você vai ter uma roupagem, a roupagem da adoração, da oração, a roupagem espiritual vem com a intimidade com o amado. Então, cuidado para você não estar nu, tá bom? Então, eu deixo a palavra para eles para a gente poder continuar aqui, porque a gente está no finzinho. Então, a gente tem pouco tempo. Mas, como eu disse, a despeito da gente estar no finzinho do nosso podcast, gente, se você quer realmente entender quais são os 7 selos, o que vai acontecer, como que vai acontecer essas medidas de juízo, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, veja os vídeos. São 3 vídeos, é uma trilogia de vídeos que eu fiz. Tem um também que é só sobre os 144 mil e as 2 testemunhas. Até para Então, saberem a sequência, né? De cavaleiros, selos, taças, trombetas. Sim. Entenderem o momento que acontece tudo, o momento do Armagedon, onde é o Armagedon, em onde se encaixa aí a batalha. Vocês vão... Ali você vai conseguir entender. Aqui a gente vai fazer uma correria, vai talvez até confundir mais a tua cabeça. Ali... Você tem momentos bem pontuados para você entender o que é cada coisa, qual é o grau, o nível de aperto que a coisa vai acontecendo quando vai falando acerca de cada um desses eventos. Pastor, o senhor quer... Continua que eu vou fazer o comentar. fechamento. Não, enfim. O que eu ia falar é que o Jonas falou sobre o anticristo também. Eu quero dizer que Satanás, ele imita tudo. Então, Jesus, ele teve o seu João Batista, né? Uhum. E ele também vai ter o seu João Batista, o anticristo. E o João Batista do anticristo é o falso profeta. E então ele vai ter, que vai validar o anticristo. O falso profeta é um homem que é um religioso, mas ele vai ter uma religiosidade que vai agradar gregos e troianos. Vai agradar o intelectual, vai agradar o ateu. Por quê? Porque ele vai ser muito flexível, ele vai dizer que o inaceitável é aceitável. Então, aquele que é ateu, aquele que... Todas as religiões vão olhar para ele e falar, era isso que a gente queria, porque esse povo aí radical, eles querem a divisão, só eles que estão certos. Não, olha só, esse é o cara, né? Esse une todo mundo, mas cuidado, gente, tem sido falado aí de uma nova religião que já está... Não foi, ainda não foi startada a nova religião, ainda não existe a nova religião. Ainda não existe essa unificação. Ecumenismo é uma coisa, unificação é outra. Mas está a caminho. Está a caminho, mas não é. Então, não confunda. Teve uma reunião o ano passado, onde todos representantes de várias religiões, inclusive judeus, árabes, muçulmanos, cristãos, todos juntos, mas aquilo era um manifesto, e ali, se você procurar, você vai ter essa reunião. Depois foi criado um monte de coisa. Não, já startou, é a nova religião. Não é, tá bom? Mas está tudo preparado, o mundo está preparado. Eu só quero dizer isso, que durante a grande tribulação nós vamos ter uma dupla dinâmica, que é o anticristo e o falso profeta, para imitar Jesus e João Batista, que preparou o caminho para o Senhor. O falso profeta, ele prepara o caminho para o Senhor. Que é o caminho perfeito, né? Um personagem político carismático, um grande líder e alguém que é um grande religioso que quebra paradigmas da religião, né? Coisas que hoje que a gente sabe que são princípios, ele vai flexibilizar princípios para agradar todo mundo, vai conquistar todo mundo, vai ser o famoso paz e amor. Né? Todo mundo vai, ou o que hoje chama de democrático, né? Vamos dizer assim, é o democrático. Todo mundo perverteram o sentido de democracia. Mas, enfim, com esses 2 personagens, todo mundo vai ser agradado. E é algo que você vai ter. Nós não vamos estar aqui, em nome de Jesus, mas quem estiver vai enxergar essa situação, vai talvez se sentir confortável, talvez será enganado, e vai esquecer que o Senhor disse que ele veio para trazer espada, né? Ele não veio para trazer paz, assim, nesse sentido. O evangelho é confronto, o evangelho luta contra a tua natureza e a minha natureza, que nascemos no pecado.
Mas se não quisermos nos manter no pecado, a gente tem que ser confrontado por essa espada, que vai lá até o nível de juntas e medulas e que Paulo fala tanto. Então, justamente porque vem para causar desconforto. A boa pregação e o bom evangelho é aquele que te mostra a tua condição de pecador e faz com que você tenha a oportunidade de se converter, não só no sentido de aceitar Jesus, mas fazer o que a pastora sempre brinca aqui do techuvá, né? De mudar o teu rumo, Sim. mudar a tua rota, fazer com que você volte a caminhar no caminho que o Senhor preparou para você, e não naquele que a sua mente pecadora acha que é o caminho correto. Então, quando o falso profeta e quando o anticristo se apresentam mostrando um mundo cor-de-rosa, aí vai cair a ficha. O judeu cai primeiro, porque ele esperava nele o Messias. Ele consegue construir lá o terceiro templo, ele sente que vai voltar a poder fazer sacrifício. O árabe, por outra vez, o Islã, né? O muçulmano, com a sua mesquita ali também podendo fazer. Ele consegue, de alguma maneira sobrenatural, a paz em cima do monte do templo, mas rapidamente, logo em seguida, ele se revela e mostra que, na verdade, ele está ali para ser adorado. Ele está querendo assumir a posição do Todo-Poderoso, a posição de Deus. E aí o judeu cai a ficha porque aí está no DNA deles do Deus único, do Deus invisível, do Deus Todo-Poderoso. Verdade. E, na verdade, a ficha deles cai quando o anticristo suspende os sacrifícios, né? Os holocaustos que eles voltarão a fazer quando o templo for reconstruído. Ali cai a ficha dos judeus e eles então expulsam esse homem de Jerusalém, que até então ele está governando de Jerusalém, o mundo, e começa uma grande perseguição contra o israelense, o judeu, e coloca todos os exércitos do mundo para exterminar. E quando o Senhor volta, então, no finalzinho da grande tribulação. Eu deixo uma palavra para você que está nos ouvindo: não queira ficar na grande tribulação. Se você é um filho de Deus, morno, saiba que o morno vai ser vomitado. Então, não seja morno, aqueça o teu coração, aqueça a tua fé, aqueça o amor que você tem por Deus, coloque ele em prática, exercita, porque o tempo está findando, está muito rápido. 2020 foi ontem. Eu estou impactado, nós já estamos em 2023, andando rápido, já em fevereiro. Daqui a pouco estamos no meio do ano, daqui a pouco termina 23 ou 24. E para 2030 está muito próximo, porque a agenda da ONU culmina com 2030 o governo mundial, que eles não dizem que é um governo único, né? Que já tem moeda única, já tem ideologia única, já tem princípios únicos, religião única, e aí vem o governo único, na verdade, será o governo do anticristo. Então, fique ligado, não será por falta de informações, né? Porque não vão lhe faltar informações. Deus te abençoe, essa é a minha parte. Amém. Então, o assunto é infindável. Quando a gente vê Apocalipse, só quero também finalizando a minha parte, Apocalipse capítulo 13, fala que, lembra que eu falei da dupla dinâmica? Uhum. Essa dupla dinâmica para imitar Cristo. É claro que Cristo veio com a autoridade do Pai. É claro que o anticristo ele vem agora com a autoridade do dragão. Quero deixar um versículo para você. E está escrito aqui, no versículo 2 de Apocalipse 13, a besta que viera semelhante ao leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão, porque ele está, tudo aquilo que Daniel viu a respeito dele. Deu-lhe o dragão, é isso que eu queria frisar, deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Gente, pensa nisso, como esse governo vai ser um governo terrível, porque assim como Deus Pai, ele ungiu e ele enviou o seu filho, aqui Satanás quer imitar, ele envia o seu filho, Deus Pai enviou o seu filho para trazer salvação e Satanás envia o seu filho para trazer destruição. Então pensa num período de 7 anos de grande destruição e roubo, vai ser esse, porque é o último tempo que ele tem para trabalhar. É como que se fosse os últimos 7 minutos de um relógio. Então, ele vai acelerar e intensificar e trazer sobre a terra grande sofrimento. Por isso, como disse o Jonas, foge disso, crendo em Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, hoje, em nome de Jesus.
E 2000 anos atrás, o Deus verdadeiro manda seu filho para te dar vida. 2000 anos depois, Satanás manda seu filho para te trazer morte. Você tem a escolha a fazer. Já estava escrito lá em Deuteronômio. A vida ou a morte. Então, a escolha é sua. Agradecendo a vocês mais uma vez a participação conosco, pedindo para que você não esqueça, que acompanhou até agora e esqueceu de curtir, curta a programação, compartilha com a sua família, com o seu grupo de Zap, se inscreva no canal se ainda não fez isso. E se você quer mergulhar mais fundo nesse tema, você tem na área de membros a possibilidade de estudar a fundo o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, uma série de outras, o livro de Cantares. Todos esses livros têm elementos proféticos e relacionados intimamente aos últimos dias, que você vai conseguir mergulhar com mais profundidade. Se você se interessou, olha, tem muita coisa legal ali. Entra lá, se torna membro, é fácil. Clica ali no localzinho que está escrito tornar-se membro e você vai poder, então, desfrutar aí com mais profundidade desse ensinamento. Então, agradecendo a vocês a participação, desejando mais uma vez uma boa noite, que Deus te abençoe e faça a sua escolha. Amém. Deus abençoe.